Para você, aluno do GECISM, eu sou André Nogueira, professor de ética, aluno do GECISM que está se preparando agora para o concurso da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Hoje nós teremos aí a oportunidade de fazer um breve encontro com você nesse aulão, né, nesse vídeo aulão, para falar sobre a parte que cabe do concurso sobre ética. E, nesse caso, nós iremos fazer uma apresentação sobre os conceitos de ética, vamos falar do formato da prova, né, do que se espera dessa prova, desse concurso, né, em relação à banca organizadora. E, claro, ao longo do encontro, a gente vai destacar os principais aspectos, né, do que poderia, né, ser dividido aí, um assunto que, claro, tem aparecido nos últimos concursos federais e que tem chamado a atenção também por parte dos concurseiros do Brasil inteiro, né, diante do que está acontecendo, inclusive, nessa mudança, nessa quebra de paradigma dentro da administração pública, que já há algum tempo, né, apesar dos contratempos, dos pesares em relação ao comportamento de alguns agentes públicos, né, sejam eles eletivos ou mesmo efetivos, né, a ética tem sido debatida não apenas no aspecto da moralidade, não apenas no aspecto do dia a dia, da convivência entre os colegas de trabalho, mas também da própria probidade administrativa, da própria gestão pública eficiente, enfim, a construção da identidade da nova geração que irá fazer parte do concurso público, do serviço público no Brasil. E que você, aluno JusDeciso, com toda certeza fará parte desse universo dentro da carreira pública. E aí, nosso papel hoje vai ser justamente traçar aí, de forma, né, sintética e de forma também bastante simples, acessível a você, aluno JusDeciso, justamente a aplicação dos conceitos de ética. Né? Aí, nesse caso, temos um roteiro que vai apresentar nosso encontro de hoje, onde temos, a princípio, o conceito, a origem da palavra ética, a sua origem grega, depois a contrapartida em relação à moral, né, embora fazendo parte de um universo, a moral e a ética têm sua própria conceito, sua própria conceituação, a sua própria aplicabilidade, e é importante que a gente faça essa distinção, né, elementar entre a ética e a moral. Adiante, nós iremos destacar também, né, os aspectos que contribuem para a ética na atualidade. E aí nós dividimos, né, de forma bastante acessível para você, aluno JusDeciso, né, a ética individual, que neste caso cabe ao servidor público, a ética profissional. Temos a ética organizacional, a ética das instituições, que também acabam abarcando a ética da gestão pública, da administração pública, e que, claro, tem a ver com você, aluno JusDeciso, que estará fazendo parte em breve, né, da administração pública, direta ou indireta. E, neste caso, é imperativo que você esteja preparado não para uma prova de 10, 15 questões, mas uma prova bastante enxuta, uma prova que vai haver, no máximo, 2 ou 3 questões, mas que, para o concurseiro que sabe, e principalmente você, aluno JusDeciso, que está se preparando, que já fez outros concursos públicos, né, a gente percebe uma concorrência cada vez mais acirrada, e é imperativo que temas, né, específicos como ética sejam aproveitados em 100%. Isso porque a concorrência não permite mais, né, uma margem de erro que não seja superior a 3% a 4% da totalidade da nota. Então, qualquer questão, qualquer prova que o aluno JusDeciso vier a fechar, vai ser fundamental para que ele tenha uma boa colocação. Não apenas uma aprovação. O aluno JusDeciso não apenas vai ser aprovado, ele também tem que estar bem classificado, até porque é interesse dele ser nomeado logo. E aí, nós temos diante de nós toda essa preocupação também com relação ao formato da prova, ao que poderá aparecer na prova, e vamos apresentar no final do nosso encontro uma bateria de questões, onde temos aí, dentro do estilo da banca que irá organizar o concurso da UFRPE, algo que você poderá tirar bom proveito e, claro, nos encontros posteriores, né, um aprofundamento e uma maior quantidade de exercícios. Mas hoje, a princípio, nós teremos 3 questões propostas, procuramos distribuir, né, as bancas de acordo com um formato semelhante à banca que irá promover o concurso próximo, agora da Universidade Federal Rural, e que, com toda certeza, você, aluno JusDeciso, terá um ótimo aproveitamento, terá um aproveitamento que irá contribuir para a sua classificação e, consequentemente, nomeação. Então,
vamos iniciar apresentando aí o nosso roteiro programático para o encontro de hoje, né, onde temos aí os principais pontos a serem destacados. Neste caso, nós temos aí, né, as apresentações do conceito de ética, né, dentro da afirmação etimológica, a origem da palavra ética e a ciência que se encarrega de estudar a ética hoje, né, até porque a ética, e isso é uma grande diferença da moral, que veremos a seguir, né, é uma reflexão filosófica do dever ser, né, a ética não pode ser confundida com a moral, embora no passado, na antiguidade clássica da Grécia, havia essa confusão, havia esse amálgama que integrava as duas como um elemento, como um mesmo conceito. Mas hoje, através da deontologia, através da reflexão filosófica, da sistematização, da cientificação do conhecimento sobre a ética, da sua materialização dos códigos de ética, dos mais variados, códigos de ética profissional, empresarial e também governamental, né, ela tem uma sua própria definição. E nisso nós vamos fazer justamente essa contrapartida, né? O que é a ética a partir de sua origem, como ela se define, como traduzir o ethos do grego clássico para a ética de hoje, e a moral. Qual a sua origem? A origem do mores, a origem do latim, e que tem uma outra vertente, embora o universo ético precise dos elementos que compõem os valores morais para que ela possa realizar sua reflexão filosófica e sua atuação enquanto ciência. Além disso, dentro da ética da atualidade, como nós já dissemos, né, nós apresentamos que existe uma ética para o profissional, a ética médica, a ética do advogado, a ética do engenheiro e a ética de você, aluno Jusdecisum, que será servidor público, que será agente público federal e que, claro, vai também ter que observar, né, o seu comportamento, a sua conduta, né, o seu trato consigo mesmo e com os que o cercam dentro da administração pública federal. E aí, destacamos também a ética na administração pública. E, por conta disso, teremos como temas certos, né, temas em evidência, que vão colocar você, né, dentro da esfera pública. E aí vem a grande pergunta: existem normatizações? Existem regras fixadas, positivadas? Sim, existem. Existe o Decreto-Lei 1171/94, existe também o Decreto 6.029, de 2007, que estabelece as comissões da ética pública, né, que regulamenta essas comissões de ética pública, e aí nós temos, inclusive, uma questão proposta a ser destacada sobre isso, e aí nós iremos ver, né, mais a fundo, né, nesse encontro, justamente a ética da administração pública. Agora, de antemão, é preciso esclarecer a você, aluno Jusdecisum, que a prova, como se tratam de 2 ou 3 questões, vão ser divididas justamente nessas 3 esferas, né? Os aspectos históricos e conceituais da ética, a sua comparação com a moral, a ética das organizações, das instituições e, claro, uma questão com toda certeza nessa prova, que vai tratar justamente da ética dentro da administração pública. Então, foi por isso que a gente selecionou essas questões, né, propostas dentro dessa divisão, para colocar você, aproximar você, né, do nosso objetivo, que é o fechamento dessas questões, que vão contribuir bastante para a totalização e para a colocação sua nas primeiras posições dentro desse concurso. Então, dessa feita, a ética da Grécia Antiga vem dessa palavra ethos, que, na tradução atual, significa modo de ser. Mas o que significa modo de ser? Você pode imaginar que isso se confunda diretamente com a moral. Na verdade, a moral, que é uma palavra latina, que significa mos ou mores, significa costumes, tá? Naquela época, de fato, né, ela se confundia com a ética. Mas a gente tem que considerar hoje a aplicabilidade desses 2 conceitos de maneira distinta, de modo que você possa identificar, como você pode ver aí na tela, tá? Veja na tela aí, ethos significa modo de ser, do grego, e moral é mos ou mores, que significa costumes. A ética é uma reflexão, é uma busca pelo conhecimento do comportamento humano, de como ele deve ser. Mas a ética, ela não vai impor a sua regra, ela vai avaliar quais os padrões de comportamento aceitáveis que são estabelecidos justamente pelas regras morais. Essas sim falam de costumes, valores,
práticas que são estabelecidas entre as sociedades. E vale dizer que o que é moral para uma cultura pode ser imoral para outra. Na nossa cultura, um exemplo, e é bem simples, e que o aluno justiciso vai compreender isso, o homem oriental, em algumas culturas, ele pode contrair vários casamentos simultaneamente. Ele pode ser polígamo. Isso porque, para a sua cultura, é perfeitamente aceitável desde que ele cumpra algumas regras, desde que ele siga certos rituais religiosos e civis, desde que ele possa comprovar saúde e também condições materiais para poder ofertar às suas esposas um padrão de vida digno e de proteção e até de afeto. Nessa cultura ou nessas culturas poligâmicas, a prática ou o costume não é imoral, muito pelo contrário, é aceito pelos rituais religiosos, pelos livros sagrados, pelos costumes. E para o indivíduo ter várias esposas vale até como uma forma de provar a sua saúde, a sua prosperidade e sua capacidade de afeto, de amar. No entanto, a poligamia e até mesmo a bigamia é condenada pelas culturas ocidentais. Ela é estabelecida como uma prática não apenas condenável pela sociedade, ou seja, moralmente condenável, como também ela entra no rol da ilicitude, da ilegalidade. Num país que foi formado e colonizado pela cultura cristã como a no Brasil, a poligamia é uma afronta ao Vaticano, ao direito canônico, é uma afronta ao Novo Testamento e, portanto, é condenada. E aí, de certa maneira, o bígamo, ele também vai ser infrator, ele também vai ser acionado pelo direito penal. E aí, neste caso, não é apenas imoral, como é ilegal. Mas quem vai definir isso? Quem vai definir essa conduta? É justamente os valores, os costumes, no qual nós construímos a nossa identidade, a nossa sociedade. Então, observe que enquanto a ética abrange o universo etéreo, filosófico, científico, teórico, sistêmico, a moral fala do dia a dia, das práticas, dos costumes, estabelecendo assim as relações do que é certo ou errado, ilícito ou ilícito, boa conduta ou má conduta. Um outro aspecto da moral é que ela pode variar também no tempo. O que é um costume considerado há 50 anos atrás imoral, hoje a sociedade pode entender que não seja mais. Há 50 anos, uma mulher andando de fio dental numa praia seria objeto de escândalo. O que dirá, por exemplo, de uma praia frequentada por naturistas, praticantes de naturismo. Há 100 anos atrás seria considerado uma abominação. Percebe que a moralidade ela pode ser flexível no tempo e no espaço. Mas eu estou falando aqui de valores, de costumes, porque os princípios são imutáveis, que valem desde os primórdios da humanidade, passando pela antiguidade, antes de Cristo, depois de Cristo, na Idade Média, na Idade Contemporânea. Hoje, esses princípios não podem mudar, esses são imutáveis. Então a gente percebe que ética e moral apresentam, não é, versões bem distintas, e com isso você pode, né, fazer essa diferenciação. Tenho certeza que o aluno do Jus Deciso pode ter aí uma boa noção dessa diferença, que aliás é muito importante para concurso, pode ser objeto de provas posteriores, né? Claro que não vai ser apenas isso. Então o aluno do Jus Deciso agora vai, né, avançando um pouquinho no nosso encontro, vamos avançar no sentido de ver a ética institucionalizada, a ética hoje, a ética profissional, a ética organizacional, setor público, setor privado, filantrópico, com fins lucrativos. Então, como é essa ética na atualidade, né? Há muita coisa para se dizer, para se debater, para se aprofundar. Isso acontecerá, né, em nossos cursos. Em outras oportunidades, o aluno Jus Deciso com certeza terá a oportunidade de ter outros encontros mais aprofundados. Mas a gente pode, sim, hoje, falar
bem sobre isso. E aí a gente apresenta um novo slide, né, onde temos aqui, né, dentro dessa relação da atualidade, a ética pessoal, profissional, né? Como falamos anteriormente, existe a ética do advogado, a ética do engenheiro, a ética do professor, a ética do enfermeiro. Então, cada categoria profissional, né, procura estabelecer regras de conduta dentro daquela esfera, especialmente daquela esfera. E o profissional em si, ele tem que ter uma conduta ética no exercício de sua profissão. Mas além da ética profissional, que é muito mais daquele profissional ou daquela categoria profissional em especial, que tem regras, muitas delas, né, com princípios gerais, mas que também tem princípios específicos inerentes àquela profissão, existe também a ética da organização. Então existe a ética do servidor público, mas existe a ética da administração pública, que pode ser materializada, integrada em códigos, como inclusive nós temos na administração pública, né, a codificação ética, a legislação que estabelece as regras deontológicas, que estabelecem os deveres do servidor, do agente público, e que estabelece também as vedações, as proibições, ou seja, o dever ser e o não dever ser. E aí nós estamos no caminho para apresentar justamente isso para vocês, né? Dentro dessa imagem que hoje se busca das organizações, sejam elas públicas ou privadas, filantrópicas ou com fins lucrativos. Hoje se debate muito a noção de responsabilidade empresarial, a empresa cidadã, a organização preocupada com o meio ambiente, com a sustentabilidade ambiental, né? Preocupada também em realizar uma função social, não que seja obrigatório, mas que é digno e que pode dar à empresa uma imagem de maior credibilidade perante os seus parceiros, perante o poder público, perante a sociedade e também, é claro, perante aos seus usuários, os seus consumidores. E o serviço público, a administração pública também não poderia ficar de fora. E aí entramos na nossa parte, talvez, crucial, né? Na parte fundamental desse encontro, que é falar dessa ética da administração pública, que nós temos aqui, né? Dentro da administração pública, e aí você pode ver, aluno Justeciso, na tela, né, um roteiro interessante que pode servir para você se aprofundar, não é? No caso das codificações, nós temos aí, né, a Lei 8.112 de 90, que vai reger aí, né, o regime, as regras gerais, o tratamento, as obrigações e direitos que o servidor público tem, que o agente público tem dentro da esfera federal, no caso dos servidores civis da União, né, e que diz respeito a você, aluno Justeciso, que será servidor, né, civil da União, será agente público civil da União, né? Pode ser da administração direta ou indireta, fundações, autarquias, enfim, mas você, aluno Justeciso, estará dentro dessa regra, estará submetido a essas regras. E aí nós temos a lei da Lei 8.112, nós temos ainda o Decreto-Lei 171/94, que é posterior, mas que vai se estabelecer aí as regras deontológicas. Vai falar da moralidade da administração pública, a moralidade tendo como finalidade a questão do bem comum e também da finalidade pública. O trabalho, a ação do agente público tem uma função, né? O bem comum, a função dele é, acima de tudo, estar a serviço da sociedade. O servidor público, ele não é servo de um partido político, de um governante, de um chefe, ele é servo da sociedade, que por sinal paga um imposto que vai custear inclusive os seus subsídios, os seus vencimentos e da sua idade adequada, no seu momento também os seus proventos após a sua aposentadoria. Então, o servidor público, o agente público, ele é servo da sociedade, ele é servo da sociedade, ele é senhor de obrigações, mas ele também tem direitos, não é? Ele também tem direitos. Então, isso tudo é uma contrapartida que é estabelecido dentro dessa reciprocidade. A ética da organização, do serviço público com o servidor com ela e dele com a sociedade. Isso tudo mantém um equilíbrio. Pelo menos, né, busca-se isso. E, além do mais, temos uma legislação mais recente, que é um decreto de 2007, que vai regulamentar as comissões de ética pública. Essas comissões que, aliás,
Esse tema caiu na última prova da UFPE, nesta última prova realizada algumas semanas atrás, caiu justamente uma das punições, a punição, a pena aplicável, a única pena aplicável por essa Comissão de Ética Pública, neste caso, a pena da censura. Existem outras penalidades que não estão previstas na lei, por exemplo, 8.000, no decreto 1171, mas que são aplicáveis. Neste caso, a censura é a pena aplicada, a única pena aplicada, neste caso, pela Comissão de Ética Pública. E aí isso acabou caindo recentemente na prova da UFPE. Então, alunos indecisos, é preciso estar preparado, E falando em preparação, por que não então fazermos umas questões propostas, para que a gente possa ver o que a gente aprendeu, para que a gente possa ficar ainda mais animado, motivado para continuar a se aprofundar sobre esse tema que eu repito, pode não ser um tema com o maior número de questões, mas que vai ser importante para a totalização da sua nota, ok? Alunos indecisos, vamos então agora para as questões propostas. Então vamos à leitura. Sobre o sentido da ética, analise as proposições abaixo. Então temos aí 4 proposições, tá? Uma questão que foi tirada da UPE, mas que tem uma perspectiva muito semelhante ao formato dos últimos concursos feitos para a Universidade Federal de Pernambuco, que provavelmente, não a mesma questão, mas provavelmente dentro dessa linha. Então, nós temos o seguinte: um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. 2. Serve para que a conduta de cada indivíduo seja moralmente julgada e respeitada. 3. Contribui para o estabelecimento das relações do ser humano com o outro, numa convivência harmônica, pacífica, a fim de evitar as vantagens desleais e as práticas que prejudiquem a sociedade em geral. E 4. Determinam as regras sociais, as quais devem ser restabelecidas por cada grupo social. E aí, claro que é uma questão aparentemente tranquila, mas alunos indecisos, é importante que você tenha todo cuidado na hora de observar esse tipo de questão, porque você vai trabalhar por eliminação, vai ter que ler a questão com muito cuidado para acabar não caindo em alguma armadilha. Então, nós temos aqui a alternativa 1 como verdadeira. É sim, a ética pode estabelecer um sistema, um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Agora, observe o seguinte: não é a ética que vai determinar essas normas, e sim os valores morais, os costumes. No entanto, a ética se apropria desses costumes, dessas regras, desses valores e os sistematiza. Questão número 2, afirmativa 2. Serve para que a conduta de cada indivíduo seja moralmente julgada e respeitada. Não. A ética, ela é estabelecida como uma reflexão filosófica e não uma conduta moralmente julgada e respeitada. Aí, nesse caso, você está estabelecendo aí valores. E a ética não constrói os valores. Ela divulga, ela interpreta, ela faz uma reflexão sobre ele, mas não os cria. 3. Ela contribui para o estabelecimento das relações do ser humano com o outro, numa convivência pacífica, a fim de evitar as vantagens desleais e as práticas que prejudiquem a sociedade em geral. E 4. Determina que as regras sociais, as quais devem ser estabelecidas por cada grupo social. Então, observando aqui, eu já identifico como verdadeira a alternativa 1 e a alternativa 3. E aí você vai marcar aí, a letra C, a resposta 1 e 3 estão corretas. E aí, muito cuidado, porque, por exemplo, você pode estabelecer o seguinte aqui: a 4 não estaria correta, mas ele fala de regras sociais, ela determina as regras. Não é a ética que determina as regras. Ela expõe, estuda, analisa, faz uma reflexão, de certa maneira até filosófica, mas não estabelece as regras. Tá? Então, muita atenção quanto a isso. Vamos agora, alunos indecisos, à questão número 2. E aí é uma questão já direcionada para a administração pública e que com certeza algo parecido vai aparecer, vai estar na próxima prova, no próximo concurso. Então estabelecemos o seguinte aqui: dentro dessa leitura nós estabelecemos deveres e neste caso, nesta questão, as vedações, ou seja, o que é proibido, o que não compete, o que não pertence a esse agente público, a esse servidor público. Então, neste caso, muita atenção, e aí a dica é importante. Alunos indecisos,
Nesses casos, você tem que ler de forma redobrada o enunciado. Aí ele diz o seguinte: 1. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Aí o enunciado, que deve ser visto com cuidado, diz: não lhes são permitidos. Neste caso, você tem que fazer o seguinte: você pode mentalmente ou até de lápis colocar ao lado do número 1, não lhes são permitidos o uso do cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outros. Verdadeiro. Isso não lhe cabe. Não é permitido isso. Isso é vedado. Não lhe é permitido ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração. De fato, isso aí é proibido. Como é que você vai usar isso para ser conivente? Porque você é amiguinho, não é, do colega, você tem um laço de afinidade, de afeto, e aí você vai fechar os olhos diante de irregularidades? Não é permitido. 3. Não é permitido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento ao público. É lógico, é evidente. Qualquer ferramenta que visa aperfeiçoar, dar mais eficiência ao serviço público, deve sim ser utilizado e não rejeitado, né? Isso aí chega a ser até uma afronta ao princípio da eficiência da administração pública, que está inclusive na Constituição Federal, né? E número 4, não lhe é permitido que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. Ora, pela nossa leitura aqui preliminar, a gente percebe que todas as afirmativas se enquadram nessas proibições, nessas não permissões. Então, neste caso, a alternativa, a resposta que buscamos é a letra E. Todas as afirmações, da 1 até a 4, elas realmente são, no caso aqui, verdadeiras. Mas por que são verdadeiras? Porque ele está pedindo o que não é permitido. E todas as 4 não são permitidas ao agente público, ao servidor público. Finalizamos agora com a questão número 3. Esta questão aí, como eu falei anteriormente, foi tema do último concurso da UFPE, para os cargos de administrador, técnico administrativo, auxiliar administrativo, na mesma linha do edital da UFRPE. E aí ela falava da censura como pena a ser aplicada. E aí nós temos a seguinte apresentação: as comissões de ética previstas no Código de Conduta do Servidor: A. Não podem instaurar de ofício o processo destinado a apurar infração de natureza ética. Opa, como assim? Mas o papel principal da Comissão de Ética Pública é justamente esse tipo de instauração, né? Então eu já elimino a letra A. B. Podem conhecer de representação formulada por entidade associativa regularmente constituída contra servidor público que violou a norma ético-profissional. Aí ele fala aqui: um sindicato, um partido político, uma entidade associativa devidamente constituída, pessoa de direito, né? Não o anonimato. Não, isso é vedado, mas uma pessoa constituída representa, denuncia, ele pode sim procurar a Comissão de Ética Pública para realizar, né? Pelo contrário, ele vai realizar um papel de participação, de cidadania, o exercício do cidadão ajudando a aperfeiçoar, a melhorar a conduta dos seus servidores públicos e, consequentemente, da própria administração pública. Ela mais do que deve essas entidades fazer isso, né? Alternativa C. Não podem conhecer de representação. Bom, se a letra B é verdadeira, a C não pode, porque ela diz justamente o contrário. Letra D. Não tem por função conhecer consulta sobre norma ético-profissional. Mas um dos papéis da Comissão de Ética Pública é justamente investigar, avaliar e aperfeiçoar as regras de conduta ético-profissional. Então, a letra D também está totalmente fora do contexto. A letra E tem como competência a aplicação da pena de advertência. Opa, a pena que ela pode aplicar, que ela tem competência, é a censurar.
Então, neste caso, chegamos aí à conclusão de que a única letra possível de ser respondida, a única letra correta, né, é a letra B de bola, e essa letra, ela finaliza aí a nossa questão 3, finaliza também as nossas questões propostas. Aí a gente aproveita para agradecer a oportunidade e desejar a você, aluno do Jusdeciso, bons estudos, continue estudando, continue vindo para as aulas. Aquele que não é aluno do Jusdeciso, com certeza está convidado, né, para os futuros encontros, e estaremos aí na torcida e com toda a garra para que você alcance o seu objetivo e que consiga, da maneira mais, né, dedicada e intensa possível, entrar no serviço público. Até a próxima.